Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para continuar a leitura do mangá de Sousou no Frieren. E nesse capítulo vocês vão ver uma das maiores trolladas, uma das maiores sacanagens que já aconteceu nesse anime. Então, para ter mais detalhes sobre isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, saiba que eu tô acompanhando o mangá de Sousou no Frieren desde a época que o anime terminou. Então, quando acabou o último episódio do anime, eu comecei a acompanhar o mangá. E tô acompanhando a partir do momento onde acaba a primeira temporada. Então, se você quiser acompanhar desde o início toda essa leitura do mangá, vai ter um link aqui na descrição e também no card, para você poder ver e ir lá pro primeiro vídeo onde começa toda a saga, beleza? Mas dito isso, bora para o mangá. E nesse momento, a Frieren e o seu grupo continuam andando e chegam em um lugar muito famoso chamado Planalto Norte. E esse Planalto Norte é muito famoso pela periculosidade dele. Ele é extremamente perigoso, é cheio de monstros, demônios e o caramba 4. Então é uma região muito difícil de passar. E vocês lembram que a Frieren e a Ferne fizeram o teste de mago de primeira classe porque elas precisavam ir para o norte. E aonde que eles são barrados agora é aqui, no Planalto Norte. Porque eles chegaram numa cidade lá maior e até a Frieren fala que tá precisando se reabastecer, porque daqui pra frente vai ser difícil conseguir mantimentos, porque praticamente todas as pessoas estão mortas, evacuadas, as cidades normalmente, não todas, mas muitas delas são pequenas e devastadas. Então eles têm que se reabastecer bastante. Aí eles compram um monte de porcaria lá e inclusive mostra que um guarda para eles e fala: vocês não podem passar. Só quando a Ferne mostra que é uma maga de primeira classe, ele fala: ah, maga de primeira classe, Ferne, pode passar. E aí eles passam. E aí eles seguem andando e o Stark chega lá na floresta e fala: olha, até que é bem tranquilo aqui. Aí chega a Ferne e fala: tá falando sério, cara? Aí ele: tô, por quê? Aí ela, que tem percepção de mana, cara, a gente tá completamente cercado. E aí eles olham, já parece um monte, tipo de uns dinossaurinhos, uns bichos mó esquisitos lá pra lutar com eles. Aí eles batem nesses bichos, depois aparece um capetão gigante muito nojento. Sério, cara, olha a cara desse infeliz. Também aparece uma cobra gigante, um dragão e muito mais. E foi basicamente 3 dias lutando sem parar. A Ferne mesmo diz que eles estão exaustos porque ficaram 3 dias em alerta ou lutando. Então foi extremamente cansativo. E aí eles chegam num lugar, um vilarejo muito, muito minúsculo, e eles são acolhidos por um cara, e eles pedem pra ficar lá. Olha, a gente pode passar uma noite aqui? Aí o cara: ah, pode sim, mas se não for pedir demais, eu posso pedir um favor pra vocês? É porque tem um monstro aqui, especialmente muito poderoso, e ele tá afastando qualquer comerciante daqui. Então não chega mantimento, não vai nada, porque ele tá matando tudo. Né? E até mesmo os cavaleiros lá da ordem, lá do real, tentaram matar ele, mas morreram, também não conseguiram. E aí a Frieren aceita, fala: é o nosso caminho mesmo, então vamos matar ele. E o Stark pergunta assim: olha, esse lugar, cara, é o lugar mais perigoso talvez do mundo na atualidade, por que você continua aqui? Você poderia evacuar. Aí ele fala assim: cara, nós somos criados aqui, todas as nossas memórias estão aqui, sabe? Tudo nosso está aqui, todas as nossas raízes estão aqui. Não é tão fácil assim, simplesmente abandonar tudo e ir embora, né? E é uma coisa que é bem verdade na vida da maioria das pessoas. O mais difícil da pessoa seguir em frente não é pelo medo do que está por vir, é pelo medo do que você vai deixar para trás. Eu acho que o medo da perda é maior do que o medo de um desafio que está por vir. Eu penso assim, acho que a maioria das pessoas pensam assim também. Então isso foi meio que uma reflexão que o cara fez, e o Stark até concorda. Aí eles passam a noite naquele local e seguem depois a viagem deles para tentar matar esse monstro. E depois de um tempo seguindo esse caminho, eles realmente encontram um monstro que não é, lá, tão forte assim, mas que os padrões de um monstro comum é até bem forte. Tanto que ele já vai pra cima do Stark. O Stark precisa bloquear com toda a força que ele tem. E a porrada dele foi muito forte. E isso enquanto as duas magas, tanto a Frieren quanto a Ferne, voam pra dar um ataque mais forte logo na sequência. Só que o bicho não se intimida e ele dá um outro ataque no Stark, onde eles batem as armas uma na outra de novo. E os dois meio que são arremessados pra longe.
né? O bicho para meio agachado e é nesse momento que a Frieren e a Fern conseguem dar um ataque muito poderoso e matar ele. E depois, inclusive, mostra que depois desse ataque, o Stark voou longe, estava meio que caído perto de uma árvore lá. Não estava incapacitado, mas ele foi jogado longe. Ou seja, esse bicho aí era mais ou menos da força do Stark. É um bicho de respeito, né? Aí a Frieren fala: bom, mas nós temos que continuar, né? E o Stark pensa o seguinte: aqui, Frieren, se esse lugar é tão perigoso, por que nós não vamos pelo mar? E aí a Frieren lembra que ela fez a mesma pergunta pro Himmel. E quando ela falou isso pro Himmel, a resposta dele foi o seguinte: não, pelo mar não, eu passo mal em navios. Não, brincadeira, essa não foi a desculpa dele, não foi o que ele falou. Ele falou que ele se tornou um herói porque ele queria proteger o vilarejo dele e de outras pessoas também. Então, se você só pegar um atalho e ir direto pro final, você não tá ajudando as pessoas no caminho. E o que ele queria é estar salvando vários vilarejos em todo o caminho dele. E por isso que ele não queria pegar o atalho. Ele queria ir seguindo e vencendo todos os monstros e libertando os vilarejos. Então a Frieren repete isso, repete o que o Himmel falou. Todo mundo concorda e ficam até felizes. E aí eles seguem a viagem. Menos o Stark, que fica parado. E ele fala que os joelhos dele desistiram da jornada. E a Fern, com a sensibilidade de uma mula, vira e fala: patético. Coitado. Mas depois disso eles seguem em viagem pro local mais importante e onde aconteceu uma das cenas mais memoráveis desse mangá. E depois de um tempo eles chegam a uma outra cidade de um tamanho até bom, o que é raro aqui no Planalto Norte. Só que aí a Fern e o Stark ficam surpresos, né, com uma cidade até grande, e perguntam assim: como que a cidade tá tão grande e próspera nesse local? E aí a Frieren fala que essa cidade é a única na região que produz grãos. E como eles produzem grãos, eles produzem também muita cerveja. Olha que coisa boa. Aí é uma região muito famosa pelos grãos, cerveja e etc. E aí eles vão para um bar, óbvio, tipo um lugarzinho lá para comer e beber. E aí o Stark ouve uma conversa na mesa do lado e fala o seguinte: cara, o mestre Faz finalmente encontrou aonde que está o álcool do Imperador Boshaft. E aí o Stark não sabia o que era esse álcool do Imperador Boshaft e resolve perguntar: que é isso? E aí a Fern fala que há um tempo atrás todos esses países eram um império só. E naquela época, que é muito tempo atrás mesmo, essa bebida, no caso a cerveja do Imperador de Boshaft, ele era a bebida mais famosa, a bebida mais requisitada que existia naquela época. Então ela é praticamente um tesouro na atualidade. E ela disse que e ela sabe disso, a Fern fala: eu sei disso porque o Reiter veio aqui uma época, ele queria provar, mas ele não conseguiu por causa de uma certa pessoa. Aí ela olha pra Frieren, e a Frieren fala assim: olha, aconteceram muitas coisas nesse meio termo, pera aí. Só que ela não explica, né? Aí eles resolvem sair. E aí eis que quando eles estão saindo, aparece uma criatura diminuta. Um bichinho pequeno lá, parece um Helfling. E ele chega: Frieren, é você? Quanto tempo, né? Ela é só 8 anos. Aí ela: memória boa, tal. Eles começam a conversar. E aí é o momento que ele fala que ele finalmente descobriu aonde está a razão de busca da vida dele. Que é essa cerveja. Que essa cerveja tá lá. Todo mundo sabe que ela tá por ali, mas ninguém sabe exatamente aonde, né? E o Reiter, ele não conseguiu beber porque, tipo, a cerveja tá na frente dele e a Frieren não deixou. É porque eles tinham que procurar onde tava. Aí a Frieren não quis, por algum motivo também que vocês vou contar mais pra frente. Mas esse cara, o Faz, falou o seguinte: olha, eu descobri aonde que tá. E agora eu preciso da ajuda de vocês. Finalmente a busca da minha vida vai chegar ao fim e eu vou encontrar esse álcool do Imperador Boshaft. E aí o diminuto Faz chama a Frieren e o grupo dela pra onde ele encontrou o tesouro dele. E aí ele leva eles pra um túnel, né? E a Frieren começa a conversar com a Fern e com o Stark. E ela diz que o Faz é um grande entendedor de álcool, bebidas, cerveja, vinho, o raio que o parta. E que ele dedicou os últimos 200 anos para achar essa bebida, cara. 200 anos por uma bebida. Meu Deus, tem que ser muito pinguço. E aí, ela fala assim que ele gastou esse tempo inteiro e que quando o grupo do herói tava aqui,
eles estavam em missão e que eles não podiam ficar procurando ou fazendo nada por uma cerveja. Tinham que seguir a missão. E até mostra o Reiter desesperado querendo ficar, o pessoal arrastando ele, que ele queria provar a maldita cerveja, né? Mas enfim, eles não puderam. Mas a Frieren diz, inclusive, que o Faz está procurando isso também por razões econômicas, porque pensa no valor que teria essa cerveja, né? A cerveja de um imperador, que é considerada o melhor álcool do mundo, né? E, enfim, então eles foram atrás e é aí que o Faz mostra uma lápide. Tipo, uma lápide falando sobre a cerveja. Pensa na importância que uma cerveja tem que ter para alguém fazer uma lápide. E a lápide tava em élfico antigo. Porra. Aí, ou seja, ela é muito antiga também. E chega a Ferne, olha e fala assim, caraca, é élfico antigo. E ela começa a ler algumas coisas, porque a Frieren ensinou ela a ler algumas coisas, porque os grimórios antigos estão tudo em élfico antigo. Então ela teve que aprender. E aí ela leu um pouco e tava lá escrito o seguinte: a cerveja do Imperador Boshaft, a melhor bebida do mundo. E embaixo tava a pessoa que provavelmente escreveu, que tava com o nome de Miliard. Gravem esse nome. Porque aí depois ele fala assim, fala o seguinte, que foi por causa dessa lápide que ele começou a procurar e dedicar a vida inteira dele pela cerveja. E inclusive ele mostra aonde que tá a porta que protege a cerveja e tava com uma barreira mágica, até bem poderosa, né? Aí a Frieren vê e fala, ah, é muito difícil, vai dar não, vou embora. Aí ele, não, pera aí, pelo amor de Deus, eu gastei minha vida inteira nisso aqui, não vai embora assim, me ajuda, cara. Aí a Frieren, o que você vai me dar em troca? Tem um grimório? Ele, não, eu te dou 20 moedas de ouro lá, prata, não sei, que é muito dinheiro. Aí ela, não, negativo, não vou e eu vou embora. Aí a Ferne e o Stark fizeram uma pressão nela. Frieren, pelo amor de Deus, isso resolve nosso problema financeiro. Não, Frieren, vai, cara, aceita. Ela, porra, tá bom, mas vai demorar meses pra resolver isso. Então tá, eles ficam lá. E aí todo dia começa a mostrar o dia a dia deles. A Frieren vai lá, estuda a barreira, tenta decifrar o que tá acontecendo. Aí eles fazem compra, voltam pra barreira, tenta decifrar, toma uma cerveja, todo mundo feliz lá. Olha a cara da Frieren feliz tomando cerveja aí também, pra quem não viu essa cena ainda. Aí volta pra barreira e fica nesse vai e vem por um bom tempo. Até que chegou o último dia. A Frieren falou o seguinte, amanhã a gente finalmente consegue terminar a barreira. Aliás, terminar de avaliar e desfazer a barreira. Mas aí, no caminho de volta, a Ferne percebe que a Frieren não tá muito feliz. E aí ela pergunta assim, Frieren, por que você tá meio triste agora que o trabalho tá prestes a terminar? E aí a Frieren fala o seguinte, olha, eu conheço a cerveja de Boshaft, o álcool de Boshaft, que é como eles chamam. E assim, não é bom não. É uma bela porcaria aquilo. Aí a Ferne fica tipo assim, what? Tipo, como assim? Aí ela fala o seguinte, olha, que você... Por isso que eu tô triste, porque imagina você dedicar 200 anos da sua vida pra procurar a melhor bebida do mundo e ser uma porcaria. E aí ela meio que mostra lá no mangá que ela conhece a Miliard. Não tem a pessoa que colocou aquele nome na lápide, então tá da Miliard, aí mostra o passado dela, mais de 1000 anos atrás, quando ela ainda usava aquela roupinha engraçada, cabelo solto, não tem? Ela tá lá e tá uma elfa, a Miliard é uma elfa, por isso que escreveu um élfico antigo, e aí a Miliard tá com uma bebida na mão lá, e aí a Frieren chega pra falar com ela, e ela tá claramente entediada, a Miliard, tá muito entediada, sem nada pra fazer na vida, aí ela fala, essa bebida é horrível, né? Aí a Frieren fala, é a bebida do Imperador Boshaft? Ela é essa mesma. A Frieren, nossa, a bebida mais barata e repugnante que fizeram nos últimos tempos. Tipo, era algo muito ruim. Aí a Miliard falou, é verdade, só que eu tô muito entediada. Então eu resolvi botar uma lápide falando que era a melhor bebida do mundo, cara. E fez uma barreira, todo um cenário pra todo mundo achar que era maravilhoso. Aí a Frieren olhou pra ela e falou assim, tem algum propósito pra isso? Ela, não, eu só tô entediada. Tipo, olha o nível, cara. Nunca deixe um elfo entediado, porque assim, o que acontece com uma pessoa que vive milênios? Fica sem nada pra fazer. E o que uma pessoa sem nada pra fazer faz? Merda! Tipo assim, sabe o que dizem?
que mente vazia é a oficina do diabo? É isso, cara. A pessoa tá entediada e só pensa bosta. E foi isso que ela fez. Então, a Milliard é a maior troll da história, velho. Ela fez gerações e gerações acreditarem que o álcool era especial. Fez um bichinho lá perder 200 anos de vida por uma coisa que não presta, cara. E tipo, a parada é muito ruim. Não é uma coisa, não é muito boa. É terrível, é repugnante. Mas, cara, é inacreditável que a mulher se deu o trabalho de fazer aquela lápide e uma barreira só pra trollar os outros, cara. Olha o que o Ted não faz. Mas tudo bem. Aí mostra, inclusive, que a Frieren tinha falado isso pro grupo do herói lá, pro Reiter e tudo mais. Que ela, inclusive, fala: ô Reiter, isso no passado, né? Você gosta de cerveja, não gosta? Ele, adoro. Aí o Himmel, cara, isso é quase uma confissão de sacerdote corrupto. Mas tá, o Reiter não liga e continua. Aí ela fala o seguinte: o que você faria se você estivesse atrás de um álcool a sua vida inteira e descobrisse que ele é uma bela porcaria? Aí o Reiter fala: então é isso o caso da cerveja? Ele percebe, né? Aí a Frieren fala que sim. E aí o Reiter fala uma coisa muito interessante. Ele fala que se fosse com ele iria rir. O que vai fazer? Ele ia rir da situação e ia fazer todo mundo beber com ele, já que era ruim. E tipo assim, isso é muito legal porque ele leva meio que a sério aquela ideia de que a vida de perto é uma tragédia, mas de longe é uma comédia. Então assim, quando você tá mais longe, né, você não tá tão... quando você vê algo nos outros, ou quando você tá distante da sua própria dor, tudo fica mais leve. Então o Reiter sabia lidar com isso, né? Então ele sabia fazer humor, mesmo com as coisas que atingiram ele. Isso é uma lição muito legal que o Reiter dá. E aí a Frieren lembra disso e chega o dia. O dia que eles vão abrir a barreira, né? E ela vai lá e abre a barreira. E finalmente o Faz fala: os meus anos, todos os meus 200 anos de busca chegou ao fim. Ele vai lá, abre o negócio cheio daquela cerveja, aquele monte. Aí ele, nossa, que fantástico. Ele pega, vou entregar pra todo mundo beber. Aí todo mundo já sabendo, né? Abrindo com aquela cara meio assim, tipo... Aí ele vai, prova e faz uma cara, tipo... Cara, isso aí a Frieren uma bosta. Ela não chegou a falar o bosta, mas ela fala algo parecido, tipo uma porcaria. Aí ele... E fica numa cara, um clima muito engraçado. Só que depois o Faz leva mais ou menos pelo mesmo caminho que o Reiter levou. Então no final acaba todo mundo rindo pra caramba. Aí a Frieren fala pro Stark beber. Ele falou: cara, pelo que vocês estão falando não é muito bom não, quero não. Aí a Frieren: não, é bom sim, toma. E fez o Stark tomar aquela porcaria na marra também, não ia ser o único a se salvar. E aí eles fizeram depois uma festa e entregaram essa porcaria pra todo mundo saber o que é o álcool do Boshaft aí. Aí todo mundo provou, todo mundo achou uma merda, mas todo mundo riu pra caramba da situação, se divertiram com a presepada. E aí o Faz fala: olha, foi uma pena que no final das contas minha busca foi à toa, mas pelo menos eu me diverti. E o álcool sempre fica melhor quando você tá se divertindo com alguém. E depois disso, de encerrar a festa, eles rumam em direção à próxima cidade, que será assunto para o próximo vídeo, beleza? Então foi esse o capítulo, e agora vocês já conhecem a pessoa mais troll, a pessoa mais zoeira de Sessão no Frieren, que é a tal da Milliard. Ela nunca mais apareceu nas histórias, mas eu tô muito curioso pra saber qual a outra loucura que ela pode ter aprontado. Eu já gosto muito dela de cara, assim. E então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva. E também eu sempre peço pra comentar alguma coisa. Eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 pra trollada da Milliard. Tipo, 0 foi sem graça, 10 você achou o ápice. Bota ali a nota que você daria pra Milliard, beleza? E se inscreva no canal, deixa o seu like e não deixe de se inscrever, porque senão você vai perder os próximos vídeos. Assine também, ative o sininho também. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.